Uma mulher grávida chega a um jantar acreditando que está apenas apoiando o marido. O ambiente elegante esconde olhares estranhos e uma tensão difícil de explicar. De repente, uma desconhecida se aproxima e transforma tudo em um espetáculo cruel. Naquele instante, ela percebe que sua vida não era tão segura quanto imaginava. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. A noite de 23 de dezembro chegava a São Paulo envolta em luzes douradas e promessas de renovação. As ruas dos Jardins brilhavam com decorações natalinas que transformavam a metrópole em um cenário de sonhos, onde cada vitrine parecia contar uma história de felicidade e união familiar. Marina Albuquerque observava tudo aquilo através da janela do carro, suas mãos pousadas sobre a barriga de 7 meses, sentindo os movimentos suaves da filha que carregava. Aos 32 anos, Marina tinha aprendido a ler os silêncios. E naquele momento, o silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Seu marido, Roberto Albuquerque, dirigia com os olhos fixos na Avenida Paulista, o maxilar tenso, os dedos tamborilando no volante com uma ansiedade que ele tentava disfarçar. Marina conhecia aquele homem há 8 anos. Era casada com ele há 6, e nos últimos meses havia aprendido a identificar cada nuance de seu comportamento. Roberto era um homem de presença marcante, alto, de ombros largos, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar de distinção. Ele comandava uma das maiores construtoras de São Paulo, com mão de ferro e visão estratégica. Aos 45 anos, estava no auge da carreira, negociando contratos milionários com a prefeitura e expandindo seus negócios para o interior do estado. Era respeitado, temido e admirado. Mas em casa, nos últimos tempos, era apenas distante. Marina ajeitou o vestido de seda clara que escolhera cuidadosamente para aquela noite. Um tom entre o creme e o dourado suave, elegante, mas discreto, que acomodava sua barriga sem chamar muita atenção. Ela queria apenas estar presente, apoiar Roberto naquele jantar importante com investidores e parceiros de negócios. Mesmo cansada, mesmo sentindo o peso da gestação em cada movimento, ela tinha certeza de que seu lugar era ao lado do marido. O restaurante Basilicata era uma das joias gastronômicas da cidade, localizado em um casarão histórico na região dos Jardins. Suas paredes de tijolos aparentes conviviam harmoniosamente com lustres de cristal e obras de arte contemporânea. Naquela noite de véspera de Natal, o ambiente estava transformado em um verdadeiro conto de fadas urbano, com árvores iluminadas nos cantos, guirlandas vermelhas e douradas nas paredes, velas aromáticas em cada mesa e uma trilha sonora suave de clássicos natalinos que ecoava discretamente pelos salões. Quando Marina e Roberto entraram no restaurante, ela sentiu imediatamente que algo estava diferente. Não era apenas a decoração festiva ou a animação típica da época. Havia uma tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre aquele cenário perfeito. Alguns olhares se voltaram para eles, alguns rostos conhecidos do círculo social de Roberto, mas as expressões não eram de cumprimento caloroso, eram de curiosidade, de expectativa, de quem aguarda o desenrolar de um espetáculo. Marina apertou discretamente a mão de Roberto, buscando alguma conexão, algum sinal de que não estava sozinha naquele momento. Ele correspondeu com um aperto rápido, mecânico, antes de soltar sua mão e caminhar à frente em direção à mesa reservada. Ela o seguiu, sentindo o peso de cada passo, a barriga puxando sua postura para frente, os sapatos de salto baixo que ainda assim pareciam desconfortáveis demais. Para aquela noite. A mesa estava no centro do salão principal, uma escolha estratégica de Roberto, que sempre gostava de estar visível, de demonstrar presença e poder. Marina se acomodou na cadeira, que um garçom gentilmente puxou para ela, agradecendo com um sorriso tímido. Roberto já estava envolvido em uma conversa com 2 homens de terno escuro, gesticulando enquanto falava sobre percentuais e cronogramas, completamente absorto no mundo dos negócios. Foi então que Marina a viu pela primeira vez.
Do outro lado do salão, próximo ao bar, uma mulher de aproximadamente 35 anos observava a mesa com uma intensidade perturbadora. Ela usava um vestido vermelho vibrante justo ao corpo, com um decote que chamava a atenção sem ser vulgar. Seus cabelos castanhos caíam em ondas perfeitamente modeladas sobre os ombros, e ela segurava uma taça de vinho tinto com uma familiaridade que beirava a intimidade com aquele gesto. Seus lábios estavam pintados de vermelho escarlate, na mesma tonalidade do vestido, e havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e crueldade, que fez o coração de Marina acelerar sem que ela soubesse exatamente por quê. A mulher sorriu. Não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que sabe algo que os outros não sabem, de quem está prestes a detonar uma bomba e já saboreia a destruição que virá. Marina desviou o olhar, tentando se concentrar no cardápio que o garçom havia deixado à sua frente. As letras pareciam dançar na página, seu coração batendo descompassado. Uma sensação de mal-estar crescendo em seu estômago. Ela levou a mão à barriga, sentindo a bebê se mexer, e respirou fundo, tentando se acalmar. Eram apenas nervos, pensou. A gravidez a deixava mais sensível, mais emotiva, mais propensa a interpretar olhares e silêncios de forma exagerada. Mas então a mulher começou a caminhar. Ela atravessou o salão com passos firmes e calculados, a taça de vinho balançando suavemente em sua mão. O burburinho das conversas ao redor parecia diminuir, como se todos pressentissem que algo estava prestes a acontecer. Marina sentiu um aperto no peito, seus olhos buscando Roberto, que continuava conversando animadamente com os investidores, alheio a tudo. A mulher parou ao lado da mesa. Seu perfume era intenso, uma fragrância marcante de flores e especiarias que invadiu o espaço pessoal de Marina. Por alguns segundos, ela apenas ficou ali, em pé, observando a cena como quem avalia um quadro em uma galeria. Então, finalmente, falou. A voz era suave, quase melodiosa, mas carregada de veneno. Ela se dirigiu a Marina com uma intimidade falsa, como se fossem velhas conhecidas em um encontro casual. Perguntou como estava a gravidez, se era menino ou menina, quando seria o parto. Perguntas aparentemente inocentes, mas ditas com um tom que transformava cada palavra em uma farpa. Marina tentou responder com educação, a voz saindo trêmula, incerta. Disse que estava tudo bem, que seria uma menina, que o parto estava previsto para fevereiro. A mulher assentiu, o sorriso se alargando, e então fez um comentário sobre como devia ser difícil estar grávida nessa época do ano. Com tanto calor, tanto desconforto, tanta expectativa sobre o futuro. Foi nesse momento que Roberto finalmente percebeu a presença dela. Marina viu a expressão do marido mudar, o rosto empalidecendo por uma fração de segundo antes de ele recuperar a compostura. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de madeira, e tentou intervir. Sua voz estava controlada, mas havia uma tensão subjacente quando ele pediu para a mulher se retirar. Disse que aquele não era o momento nem o lugar. A mulher riu. Foi uma risada baixa, íntima, cheia de subentendidos. Ela olhou para Roberto com uma familiaridade que fez o sangue de Marina gelar. Havia história ali, havia memórias compartilhadas, havia uma conexão que Marina não conseguia nomear, mas que sentia em cada fibra do seu ser. E então, sem aviso, sem dar tempo para qualquer reação, a mulher virou a taça. O vinho tinto escorreu pelo vestido claro de Marina, manchando a seda em tons carmesim que se espalhavam como sangue. O líquido era frio, gelado até, e Marina sentiu o choque percorrer seu corpo inteiro. Suas mãos voaram instintivamente para a barriga, protegendo o bebê. Enquanto o vinho continuava escorrendo, tingindo suas pernas, pingando no chão de mármore em gotas pesadas que ecoavam no silêncio súbito que tomou conta do restaurante. Talheres pararam no ar. Conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para aquela cena surreal, aquela imagem perturbadora de uma mulher grávida coberta de vinho vermelho, a outra mulher ainda segurando a taça vazia, com um sorriso satisfeito nos lábios. Marina não conseguia se mover.
O choque a paralisava, o constrangimento queimando suas bochechas, as lágrimas ameaçando transbordar, mas contidas por puro orgulho. Ela olhou para Roberto esperando, implorando silenciosamente, por alguma reação, por alguma defesa, por algum sinal de que ele estava do lado dela. Mas o que veio a seguir foi pior que qualquer silêncio. Roberto se aproximou dela, mas não para consolá-la. Sua voz estava baixa, urgente, irritada. Ele disse que ela estava exagerando, que tinha sido apenas um acidente, que a mulher havia tropeçado e a taça tinha escorregado. Pediu para Marina não fazer cena, não estragar aquela noite importante, não chamar mais atenção do que já estava sendo chamada. Cada palavra era uma punhalada. Marina olhava para o homem com quem havia se casado, o homem que jurou protegê-la e honrá-la, e via um estranho que escolhia a reputação em vez da dignidade dela, que escolhia o conforto social em vez da verdade, que escolhia qualquer coisa que não fosse ela. A mulher do vestido vermelho se afastou alguns passos, observando a cena com satisfação mal disfarçada. Então ela voltou a falar, e dessa vez não havia mais sutileza. Ela mencionou jantares secretos, viagens não explicadas, mensagens trocadas nas madrugadas. Ela falou de promessas que Roberto teria feito, de planos de futuro que não incluíam uma esposa grávida, de uma vida paralela construída enquanto Marina preparava o quarto do bebê. O restaurante inteiro estava testemunhando aquilo. Marina sentia os olhares como fogo em sua pele. Alguns demonstravam pena, outros julgamento, outros apenas curiosidade mórbida. Ela viu os celulares sendo discretamente apontados em sua direção. Sabia que aquele momento estava sendo registrado, que se tornaria fofoca, que seria dissecado nas rodas sociais de São Paulo nos próximos dias. Roberto tentava controlar a situação, sua voz ficando mais alta, mais ameaçadora. Ele acusava a mulher de estar bêbada, de estar inventando histórias, de estar tentando arruinar sua reputação. Mas suas palavras soavam vazias, desesperadas, como as de alguém que sabe que a verdade está prestes a explodir e não há como contê-la. A mulher então pegou o celular da bolsa e começou a mostrar mensagens. Marina não conseguia ver as telas de onde estava, mas via as expressões dos que estavam próximos mudando, via o desconforto crescendo, via a verdade se espalhando como um vírus pelo ambiente. E então veio a segunda taça de vinho. Dessa vez, não havia como chamar de acidente. A mulher encheu outra taça no bar, voltou com passos deliberados e jogou o conteúdo diretamente no rosto de Marina. O líquido entrou, em seus olhos queimou, fez com que ela perdesse o equilíbrio por um segundo, enquanto tentava limpar o rosto com mãos trêmulas. Marina quase caiu. Ela se segurou na mesa, suas pernas tremendo, a barriga pesada desequilibrando seu centro de gravidade. O pânico tomou conta dela não por ela mesma, mas pela bebê. E se algo acontecesse com a bebê? E se aquele estresse, aquela violência, aquele trauma afetasse a criança inocente que ela carregava? Foi quando alguém gritou. Uma voz feminina vinda de algum lugar do restaurante, dizendo que aquilo era um absurdo, que alguém precisava fazer alguma coisa. Um garçom se aproximou, oferecendo guardanapos à expressão aflita. Um gerente apareceu do nada, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que qualquer providência real fosse tomada, as portas do restaurante se abriram, e Marina viu seu irmão. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história. E como você acha que ela irá acabar? Gabriel Mendes tinha 37 anos e uma presença que comandava respeito sem precisar de palavras. Alto, de ombros largos e olhos escuros que pareciam atravessar qualquer mentira, ele era advogado criminalista em São Paulo, conhecido por defender causas impossíveis e vencer batalhas que outros consideravam perdidas. Mas naquele momento, ao atravessar as portas do Basilicata, ainda vestindo o terno escuro de um dia longo de trabalho, Gabriel não estava ali como advogado. Estava ali como irmão. Ele havia recebido uma mensagem estranha de Marina horas antes, algo sobre precisar de apoio moral, em um jantar importante com Roberto. Marina nunca pedia ajuda. Desde criança, ela tinha sido a filha obediente, a esposa dedicada, a mulher que colocava as necessidades dos outros antes das suas próprias.
Então, quando ela enviou aquela mensagem, Gabriel sentiu que algo estava errado. Cancelou um compromisso, pegou o carro e dirigiu até o restaurante. Agora, parado na entrada do salão principal, ele via sua irmã coberta de vinho vermelho, tremendo, com as mãos protegendo a barriga, enquanto uma mulher de vestido vermelho a observava com um sorriso cruel, e Roberto tentava minimizar a situação como se fosse um mero inconveniente social. O silêncio que se instalou quando Gabriel entrou foi diferente do anterior. Era o silêncio de quem reconhece a autoridade, de quem sabe que as coisas acabam de mudar de direção. Ele caminhou com passos firmes até a mesa, seus olhos fixos em Marina, avaliando cada detalhe da cena. O vestido arruinado, o rosto manchado de lágrimas e vinho, a expressão de dor e humilhação que ela tentava esconder, mas que ele conhecia desde a infância. Marina olhou para o irmão e algo dentro dela se quebrou. Não era mais preciso ser forte. Não era mais preciso fingir que estava tudo bem. Gabriel estava ali, e isso significava que ela não estava mais sozinha. Gabriel se aproximou dela, ignorando completamente Roberto e a mulher de vermelho. Sua voz era suave quando perguntou se ela estava bem, se o bebê estava bem. Marina assentiu, incapaz de falar, as lágrimas finalmente escorrendo livremente pelo rosto. Ele tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela, cobrindo as manchas de vinho, devolvendo-lhe alguma dignidade. Então, e apenas então, Gabriel se virou para Roberto. Os dois homens se mediram em silêncio. Roberto era mais velho, tinha dinheiro e influência, estava acostumado a controlar situações e pessoas. Mas Gabriel tinha algo que o dinheiro não comprava: integridade e uma capacidade de ler as pessoas que vinha de anos lidando com mentirosos profissionais em tribunais. Roberto tentou tomar a iniciativa, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, que a situação tinha sido mal interpretada, que Gabriel não precisava ter vindo até ali. Sua voz tinha aquele tom condescendente de quem fala com alguém que considera inferior, de quem acredita que pode comprar ou intimidar qualquer um. Gabriel não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele olhou ao redor do restaurante, notando as câmeras de segurança estrategicamente posicionadas, os funcionários que observavam nervosos a cena, os clientes que fingiam não estar prestando atenção, mas que claramente estavam absorvendo cada palavra. Então ele olhou para a mulher de vestido vermelho, que ainda segurava a taça vazia com um ar de satisfação. Foi quando Gabriel fez a pergunta que mudaria tudo. Ele perguntou com uma calma perturbadora se alguém ali presente tinha gravado o que havia acontecido. Houve um momento de hesitação, e então 3 pessoas levantaram discretamente seus celulares. Uma senhora de cabelos grisalhos em uma mesa próxima, um casal jovem que jantava no canto, e, surpreendentemente, um dos sócios de Roberto, que estava na mesa ao lado. Roberto empalideceu. A mulher de vermelho perdeu um pouco do brilho arrogante. Gabriel pediu gentilmente que enviassem os vídeos para o e-mail dele, e as pessoas prontamente concordaram. Em questão de minutos, ele tinha 3 ângulos diferentes do que havia acontecido, provas irrefutáveis de agressão, humilhação pública e negligência. Mas Gabriel ainda não tinha terminado. Ele se virou para o gerente do restaurante, que observava tudo de longe com uma expressão aflita, e solicitou acesso às gravações das câmeras de segurança. O gerente hesitou, olhando para Roberto, que era cliente frequente e influente. Gabriel então explicou com a autoridade de quem conhece a lei que aquilo tinha sido uma agressão física a uma gestante e que as imagens poderiam ser requisitadas judicialmente se necessário. O gerente concordou em disponibilizar as gravações. Foi então que a mulher de vestido vermelho cometeu seu maior erro. Talvez impulsionada pelo vinho que havia bebido, talvez por uma arrogância cega, ela decidiu falar. E quando começou, não conseguiu parar. Ela revelou que tinha um relacionamento com Roberto há mais de 1 ano, que eles se encontravam em um apartamento no Itaim Bibi que ele mantinha em segredo, que Roberto havia prometido deixar Marina assim que o bebê nascesse, que já tinha até advogados preparando uma estratégia para garantir que ele ficasse com a maior parte dos bens no divórcio. Ela mostrou mensagens íntimas,
fotos de viagens que Roberto havia feito alegando serem a trabalho, comprovantes de presentes caros que ele havia dado a ela, enquanto Marina usava as mesmas roupas de anos atrás para acomodar a barriga crescente. Cada revelação era uma bomba explodindo no silêncio tenso do restaurante. Os sócios de Roberto se entreolhavam, claramente desconfortáveis. Alguns começaram a se levantar, murmurando desculpas, querendo se distanciar daquela situação que rapidamente se transformava em escândalo público. Roberto tentou negar, sua voz ficando cada vez mais alta e desesperada. Ele acusou a mulher de estar mentindo, de estar bêbada, de estar tentando extorquí-lo, mas suas próprias palavras o traíam. Ele sabia detalhes demais sobre as acusações para serem completamente falsas. Seus olhos desviavam quando Gabriel o encarava diretamente. Suas mãos tremiam enquanto tentava guardar o próprio celular no bolso, como se temesse que Gabriel pudesse tomá-lo e encontrar mais provas. A mulher de vestido vermelho, percebendo que tinha ido longe demais, tentou recuar. Mas agora ela também estava sob o olhar analítico de Gabriel, que perguntou seu nome completo e onde ela trabalhava. Ela hesitou, e nessa hesitação revelou mais do que pretendia. Ela trabalhava como gerente de relacionamento no banco onde Roberto mantinha as contas da construtora. Tinha acesso privilegiado a informações financeiras. Tinha conhecimento interno dos negócios dele. Gabriel anotou mentalmente cada detalhe. Como advogado, ele sabia que aquilo poderia configurar conflito de interesses, quebra de sigilo bancário, até mesmo fraude se Roberto estivesse usando informações privilegiadas para benefício próprio. A rede de mentiras estava se desfiando, e quanto mais puxava um fio, mais descobria. Marina assistia a tudo em silêncio, ainda sentada, o paletó de Gabriel cobrindo seus ombros. Ela sentia uma mistura de emoções tão intensa que quase a sufocava. Dor pela confirmação da traição, raiva pela humilhação, medo pelo futuro incerto, mas também, surpreendentemente, um começo de alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. Ela não estava louca, não estava exagerando, não era sensível demais ou instável por causa da gravidez. Tudo aquilo era real, concreto, comprovado. Um dos funcionários do restaurante se aproximou discretamente de Gabriel e sussurrou algo em seu ouvido. Gabriel assentiu e então se dirigiu ao grupo, informando que o gerente havia confirmado que as câmeras registraram tudo, incluindo a primeira e a segunda agressão com o vinho. As imagens mostravam claramente que não tinha sido acidente, que tinha sido intencional, premeditado. Roberto então cometeu seu segundo grande erro da noite. Em vez de pedir desculpas, em vez de tentar algum tipo de conciliação, ele partiu para essa ameaça. Sua voz ficou fria, calculista, mostrando o lado que ele normalmente reservava para negociações difíceis. Ele disse que Gabriel estava se metendo em assuntos que não eram da conta dele, que aquilo era entre marido e mulher, que ele tinha recursos e contatos suficientes para tornar a vida de qualquer um muito difícil. Ele se virou para Marina e suas próximas palavras foram proferidas com uma crueldade que fez várias pessoas no restaurante recuarem. Ele disse que a casa onde ela morava estava no nome dele, que os carros eram dele, que a conta bancária conjunta poderia ser bloqueada com um telefonema. Disse que ela não tinha emprego, não tinha renda própria, que dependia completamente dele. Insinuou que se ela tentasse criar problemas, ele garantiria que ela não visse um centavo, que lutaria pela guarda do bebê alegando que ela era emocionalmente instável. O restaurante inteiro parecia ter parado de respirar. Mesmo os garçons que circulavam com bandejas haviam congelado no lugar. Aquilo tinha ultrapassado todos os limites do aceitável. Não era mais sobre traição ou relacionamentos complicados. Era sobre poder, controle e abuso. Gabriel deu um passo à frente, colocando-se entre Roberto e Marina. Sua voz estava baixa, mas havia nela uma firmeza inabalável quando ele falou. Ele disse que Roberto tinha acabado de cometer um erro muito sério ao fazer ameaças públicas contra uma gestante, que tudo aquilo estava sendo gravado, testemunhado e documentado,
que as ameaças de violência econômica e psicológica contra uma mulher em situação de vulnerabilidade eram crimes, que ele mesmo, como advogado, garantiria que cada palavra fosse usada em um processo. Mas então Gabriel fez algo inesperado. Ele não continuou com mais ameaças ou contra-ataques. Em vez disso, ele se abaixou ao lado de Marina e perguntou suavemente o que ela queria fazer. Não o que ele achava que ela deveria fazer, não o que seria estrategicamente melhor, mas o que ela, Marina, queria naquele momento. Marina olhou para o irmão, para o homem que sempre tinha sido sua referência de integridade, e então olhou para Roberto, para o marido que havia prometido amá-la e respeitá-la e que agora a ameaçava em público. Ela sentiu a bebê se mexer dentro dela, como se também estivesse esperando uma resposta. E pela primeira vez em muito tempo, Marina decidiu ouvir a si mesma. Ela se levantou tirando o paletó de Gabriel e devolvendo-o com um agradecimento silencioso. Ficou de pé, ainda com o vestido manchado de vinho, mas com a cabeça erguida e os ombros para trás. Ela olhou diretamente para Roberto e disse, com uma voz que tremia, mas não quebrava, que queria ir embora dali, que queria que Gabriel a levasse para casa, não para a casa que Roberto havia comprado, mas para a casa onde ela tinha crescido, onde seus pais ainda moravam, onde ela se sentia segura. Roberto tentou protestar, mas Gabriel já estava guiando Marina em direção à saída, uma mão firme mas gentil em suas costas. Eles passaram pelas mesas, pelos olhares de pena e julgamento, pela mulher de vestido vermelho, que agora parecia muito menor do que antes, e saíram para a noite de São Paulo. Do lado de fora, o ar estava quente e úmido, típico de dezembro na cidade. As luzes de Natal ainda piscavam nas árvores da avenida, as pessoas ainda circulavam com sacolas de presentes, completamente alheias ao drama que havia se desenrolado dentro daquele restaurante sofisticado. A Casa dos Mendes ficava em Perdizes, um bairro tradicional de São Paulo onde as árvores ainda eram frondosas e as calçadas largas permitiam que as pessoas caminhassem sem pressa. Era uma casa térrea, construída nos anos 70, com um jardim na frente cheio de hortênsias que a mãe de Marina cultivava com dedicação religiosa. Quando Gabriel estacionou o carro na garagem, Marina viu as luzes da sala acesas e soube que seus pais ainda estavam acordados, provavelmente assistindo a algum especial de Natal na televisão. Dona Cecília abriu a porta antes mesmo que eles tocassem a campainha. Ela tinha aquela intuição maternal que detecta problemas a quilômetros de distância. Aos 62 anos, com os cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e usando um roupão florido, ela olhou para a filha manchada de vinho e não fez perguntas. Apenas abriu os braços. Marina desabou no abraço da mãe e, pela primeira vez naquela noite terrível, permitiu-se chorar de verdade. Foram soluços profundos, dolorosos, que vinham de um lugar guardado há tanto tempo que ela mesma tinha esquecido que existia. Cecília a segurou firme, fazendo aqueles sons suaves que mães fazem quando seus filhos estão sofrendo, não importa a idade que tenham. Seu pai, Armando, apareceu na porta da sala com o controle remoto ainda na mão. Alto e magro, com uma postura que a idade começava a curvar, ele tinha sido bancário a vida toda e se aposentara há 3 anos. Era um homem de poucas palavras, mas de muita observação. Ele olhou para Marina, para Gabriel, e entendeu imediatamente que algo muito sério havia acontecido. Nas horas seguintes, sentados à mesa da cozinha, onde Marina tinha feito a lição de casa durante toda a adolescência, a história foi sendo contada. Gabriel assumiu a narrativa, poupando a irmã de reviver cada detalhe, mas Marina completava quando necessário, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Cecília segurava a mão da filha, apertando de vez em quando enquanto Armando ouvia em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sério. Quando Gabriel terminou de contar, mostrando inclusive alguns dos vídeos que tinha recebido por e-mail, Armando se levantou da cadeira. Ele caminhou até a janela da cozinha, ficou olhando para o jardim escuro por alguns minutos e então se virou para a família. Sua voz estava calma, mas havia nela uma firmeza que Marina raramente tinha ouvido. Ele disse que Marina ficaria ali pelo tempo que precisasse, que o quarto dela nunca tinha deixado de ser dela,
que aquela sempre seria sua casa, que ela não precisava temer nada, porque enquanto ele tivesse vida, nenhum mal chegaria perto dela ou do bebê. Eram palavras simples, ditas sem drama, mas carregadas de um amor tão profundo que Marina sentiu seu coração se encher de gratidão. Cecília já estava em ação, preparando o quarto, separando toalhas limpas, esquentando leite com mel, porque sempre acreditou que isso acalmava os nervos. Gabriel ficou mais uma hora, discutindo estratégias legais com o pai, enquanto Marina tomava um banho longo e quente, deixando a água lavar não apenas o vinho, mas também a humilhação, o medo, a dor. Quando finalmente deitou na cama de solteiro do seu quarto de adolescente, ainda decorado com pôsteres antigos e uma estante cheia de livros que ela nunca teve coragem de descartar, Marina sentiu algo estranho. Não era paz exatamente, porque a dor ainda estava muito viva e pulsante, mas era uma espécie de alívio, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela não precisava fingir que estava tudo bem. Não precisava sorrir quando queria chorar. Não precisava ser forte. Quando se sentia despedaçada, a bebê se mexeu dentro dela e Marina colocou as mãos sobre a barriga. Ela sussurrou uma promessa para a filha que ainda não tinha nascido. Prometeu que seria diferente, que ela cresceria vendo a mãe se respeitar, se valorizar, se defender. Que nunca aprenderia que amor significa aceitar migalhas ou tolerar humilhação. Na manhã seguinte, véspera de Natal, Marina acordou com o cheiro de café fresco e pão na chapa. Eram quase 10 da manhã, e ela não se lembrava da última vez que tinha dormido até tão tarde. Na cozinha, encontrou a mãe preparando o café da manhã e Gabriel já sentado à mesa mexendo no laptop. Gabriel tinha trabalhado a noite toda. Ele explicou que tinha entrado em contato com colegas advogados especializados em direito de família, tinha começado a reunir documentação, tinha inclusive conseguido informações sobre os bens que Roberto mantinha em nome da construtora, mas que eram, na prática, pessoais. Ele tinha descoberto que o apartamento no Itaim Bibi estava registrado como patrimônio da empresa, mas era usado exclusivamente por Roberto. Havia também uma casa de praia em Ubatuba e um carro importado que não constavam como bens do casal, mas que tinham sido adquiridos durante o casamento. Marina ouvia tudo com uma mistura de surpresa e tristeza. Ela tinha sido tão ingênua, tão confiante. Roberto sempre cuidava das finanças, das propriedades, dos investimentos. Ela assinava o que ele pedia para assinar. Confiava nas decisões dele, nunca questionou. Agora percebia que essa confiança cega tinha sido uma armadilha. Gabriel então mostrou algo que mudou a expressão de Marina. Ele tinha conseguido, através de contatos no banco onde a mulher de vestido vermelho trabalhava, informações sobre movimentações suspeitas. Roberto havia transferido quantias significativas para contas pessoais nos últimos 6 meses, supostamente para investimentos, mas que não tinham retorno documentado. Havia também saques frequentes em dinheiro, sempre em valores que não chamavam atenção individualmente, mas que somados chegavam a cifras preocupantes. Armando, que trabalhara décadas em banco, identificou imediatamente o padrão. Aquilo parecia preparação para fuga de capitais, para esconder patrimônio antes de um divórcio. Roberto estava se preparando há meses, talvez até mais tempo, para deixar Marina sem nada. A raiva que Marina sentiu naquele momento foi diferente da dor da noite anterior. Era uma raiva fria, lúcida, energizante. Ela tinha dado 8 anos da sua vida para aquele homem. Tinha abandonado a carreira de arquiteta para apoiar a dele. Tinha sido a anfitriã perfeita, em jantares intermináveis com clientes e investidores. Tinha aceitado morar longe da família, mudar de cidade quando necessário, adaptar-se às exigências da vida dele. E tudo isso enquanto ele planejava descartá-la como se fosse um objeto que não tinha mais utilidade. Foi então que o telefone de Marina começou a tocar. Era Roberto. Ela olhou para a tela hesitante e Gabriel fez um gesto para que atendesse, mas no viva voz. Marina atendeu, sua voz neutra. Roberto estava diferente. Não havia mais ameaças ou frieza. Ele parecia cansado, até arrependido.
Ele disse que tinham que conversar, que as coisas tinham saído do controle, que ele nunca quis que chegasse àquele ponto. Pediu que ela voltasse para casa, prometeu que conversariam com calma, sem brigas, sem acusações. Marina olhou para Gabriel, que fez uma expressão de cautela. Ela então respondeu a Roberto que precisava de tempo para pensar, que não voltaria naquele dia. Roberto insistiu, sua voz ficando um pouco mais tensa. Disse que era véspera de Natal, que o lugar dela era em casa, que precisavam manter as aparências pelo menos até passar as festas. Marina sentiu aquelas palavras como um tapa. Manter as aparências. Era sempre sobre isso. Nunca sobre o que ela sentia, sobre o que precisava, sobre o que merecia. Era sobre como aquilo afetaria a imagem dele, a reputação dele, os negócios dele. Ela desligou o telefone sem dizer mais nada. E naquele gesto simples, naquele corte de comunicação, Marina sentiu que tinha dado o primeiro passo real em direção à própria liberdade. O dia passou em uma estranha mistura de tensão e acolhimento. Cecília insistiu para que Marina descansasse, mas ela não conseguia ficar parada. Ajudou a mãe a preparar a ceia de Natal, uma tradição simples da família que contrastava enormemente com os jantares pomposos que ela tinha se acostumado a organizar na vida com Roberto. Descascou batatas, temperou o peru, fez a farofa exatamente como a avó tinha ensinado quando era criança. Havia algo profundamente terapêutico naqueles gestos domésticos, naquela rotina sem pretensões. As mãos ocupadas acalmavam a mente agitada. O cheiro da comida sendo preparada trazia memórias boas, de natais felizes, de uma época em que a vida parecia mais simples e o amor mais verdadeiro. Gabriel passou o dia entrando e saindo, fazendo ligações, reunindo documentos. Ele tinha marcado uma reunião para o dia seguinte ao Natal, com um advogado especialista em casos complexos de divórcio. Tinha também conseguido uma ordem de proteção temporária, para caso Roberto tentasse qualquer tipo de aproximação ou ameaça. À tarde, quando Marina estava ajudando a mãe a decorar a mesa para a ceia, o telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Marina hesitou, mas atendeu. Era a mulher de vestido vermelho. A voz dela estava completamente diferente da noite anterior. Não havia mais arrogância ou crueldade. Havia medo. Ela disse que precisava falar com Marina, que tinha informações importantes, que tinha cometido um erro terrível. Marina ficou em silêncio, esperando. A mulher então revelou que Roberto a tinha procurado naquela manhã. Ele estava furioso, a culpando por ter estragado tudo, dizendo que ela tinha sido impulsiva e estúpida ao fazer aquela cena no restaurante. Mas o mais importante era que ele tinha deixado escapar detalhes sobre planos que ela não conhecia. Planos de transferir o controle da construtora para Laranjas antes do divórcio, de declarar falência fraudulenta para esconder patrimônio, de usar conexões políticas para influenciar qualquer processo judicial. Marina ouviu tudo com o coração acelerado. Gabriel, que tinha percebido a tensão e se aproximado, fez sinal para que ela colocasse no viva voz. A mulher continuou falando, agora claramente arrependida e assustada. Ela disse que Roberto havia ameaçado arruinar a carreira dela se contasse alguma coisa a alguém, que ela estava ligando porque tinha medo do que ele era capaz de fazer. Gabriel interveio, identificando-se como advogado e irmão de Marina. Ele disse que se ela estivesse disposta a testemunhar, a fornecer provas do que estava alegando, ele garantiria proteção legal. A mulher hesitou, depois concordou. Marcaram um encontro para depois do Natal. Quando Marina desligou, ela estava tremendo. A dimensão do que Roberto era capaz de fazer estava se revelando aos poucos, e era muito pior do que ela imaginara. Não era apenas sobre traição ou fim de casamento. Era sobre um homem disposto a destruir vidas para manter controle e poder. Cecília abraçou a filha, repetindo que tudo ficaria bem, que Deus não permitiria que a injustiça prevalecesse. Armando, mais pragmático, disse que agora tinham munição suficiente para enfrentar Roberto em pé de igualdade. À noite, quando a família se reuniu para a ceia de Natal, havia uma cadeira vazia à mesa, a que costumava ser de Marina nos últimos anos em que ela jantava com Roberto. Mas, de alguma forma,
Aquela ausência parecia mais honesta do que todas as presenças forçadas dos natais anteriores. Os dias seguintes ao Natal passaram em um turbilhão de acontecimentos que Marina mal conseguia processar. Gabriel trabalhou incansavelmente, reunindo provas, conversando com testemunhas, construindo um caso sólido. A mulher de vestido vermelho, que Marina descobriu chamar-se Patrícia Soares, cumpriu sua palavra e forneceu informações detalhadas sobre as manobras financeiras de Roberto, incluindo documentos que ela tinha acesso através do banco. Patrícia revelou em depoimento que Roberto havia prometido deixar Marina há mais de 6 meses, que tinha planejado esperar até depois do nascimento do bebê para pedir o divórcio, alegando que assim pareceria menos cruel publicamente. Ele tinha preparado um roteiro onde se apresentaria como o marido dedicado, que tentou de tudo, mas que o casamento havia se desgastado naturalmente. Marina seria retratada como a esposa emocionalmente instável, talvez até com problemas pós-parto, e ele como o homem responsável que faria o possível para garantir o bem-estar da filha, mesmo separado da mãe. Era um plano meticuloso, frio, calculado até o último detalhe, e teria funcionado se Patrícia não tivesse perdido o controle naquela noite, no restaurante, se Gabriel não tivesse aparecido no momento certo, se as câmeras não tivessem registrado tudo. Marina descobriu, através das investigações de Gabriel, que não era a primeira vez que Roberto tinha um relacionamento paralelo. Durante os 8 anos de casamento, tinha havido pelo menos outras 2 mulheres, ambas funcionárias de empresas que faziam negócios com a construtora. O padrão era sempre o mesmo: promessas de futuro, presentes caros, segredos compartilhados. E então o abandono quando a situação começava a ficar complicada ou quando outra pessoa mais interessante aparecia. A revelação foi devastadora. Marina tinha construído sua vida inteira em torno de uma mentira. Cada aniversário que comemoraram, cada viagem que fizeram, cada momento que ela acreditou estar construindo um futuro sólido, era apenas uma fachada mantida por um homem que via o casamento como uma conveniência social e não como um compromisso verdadeiro. Mas em meio a toda a dor, Marina começou a descobrir algo sobre si mesma que tinha esquecido que existia. Ela tinha força. Não a força de aguentar calada, de aceitar migalhas, de se fazer pequena para caber nas expectativas alheias. Mas a força de dizer não, de estabelecer limites, de lutar pelo que era justo. No início de janeiro, quando já estava com quase 8 meses de gravidez, Marina voltou à casa que tinha compartilhado com Roberto pela última vez. Não sozinha, mas acompanhada de Gabriel, de um oficial de justiça e de uma equipe de mudança. A ordem judicial concedia a ela o direito de retirar seus pertences pessoais e os itens que havia comprado ou recebido durante o casamento. Roberto estava lá, acompanhado de seu próprio advogado. Ele tentou manter a compostura, a aparência de civilidade, mas Marina podia ver a raiva mal contida em seus olhos. Ela caminhou pela casa como uma estranha, vendo pela primeira vez com clareza como pouco daquele espaço era realmente dela. A decoração era impessoal, escolhida por um designer caro. Os móveis eram práticos, mas sem alma. Não havia fotografias da família dela, não havia objetos que contassem sua história. Ela recolheu suas roupas, seus livros, algumas peças de arte que tinha comprado com o próprio dinheiro antes do casamento. Levou todos os itens do quarto do bebê, cada peça escolhida com tanto carinho e esperança. E levou também documentos, todas as cópias de extratos bancários, contratos, escrituras, qualquer papel que pudesse ser importante para o processo de divórcio. Quando estava saindo, Roberto a chamou. Ele pediu para conversarem a sós, só 5 minutos. Gabriel hesitou, mas Marina concordou, pedindo que o irmão ficasse na sala ao lado, apenas para segurança. Roberto tentou apelar para os bons momentos que tiveram. Disse que tinham construído algo juntos, que não precisava terminar daquela forma, que podiam encontrar um meio-termo civilizado. Ele ofereceu um acordo financeiro, um valor mensal para a criança, a garantia de que ela não ficaria desamparada. Marina o ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela olhou nos olhos dele e viu não o homem por quem tinha se apaixonado,
mas um estranho movido por interesses próprios e medo de perder o controle. Ela disse, com uma calma que surpreendeu a ela mesma, que não queria nada que viesse da generosidade dele, mas sim o que era dela por direito. Que não aceitaria migalhas disfarçadas de favor, que seu advogado trataria de tudo através dos canais legais apropriados. Roberto tentou argumentar, sua voz ficando mais dura, mas Marina já estava saindo. Ela não olhou para trás quando atravessou a porta pela última vez. Não sentiu nostalgia ou arrependimento. Sentiu apenas um alívio imenso, como se finalmente pudesse respirar sem o peso de uma mentira esmagando seu peito. As semanas que se seguiram foram intensas. O processo de divórcio avançou rapidamente, impulsionado pelas provas contundentes que Gabriel havia reunido. Roberto tentou negociar, tentou intimidar, tentou usar suas conexões para influenciar o andamento do caso. Mas Gabriel era implacável e a verdade documentada em vídeos, mensagens e depoimentos era impossível de refutar. Marina mergulhou na preparação para a chegada da filha. Montou o quarto do bebê na casa dos pais, um espaço pequeno, mas cheio de amor. Cecília a acompanhou nas consultas médicas, nas aulas de preparação para o parto, nas compras de últimos itens necessários. Armando construiu um berço de madeira com as próprias mãos, trabalhando no quintal durante tardes inteiras, colocando em cada tábua pregada o amor de avô que já sentia pela neta que estava por vir. Gabriel a visitava quase todos os dias, atualizando-a sobre o andamento do processo, mas também apenas para estar presente, para rir com ela das memórias de infância, para lembrá-la de quem ela era antes de se perder no casamento com Roberto. Marina também voltou a desenhar. Ela tinha estudado arquitetura, tinha talento para criar espaços, mas havia abandonado tudo para apoiar a carreira de Roberto. Agora, grávida e em meio a um divórcio complicado, ela pegou lápis e papel e começou a esboçar projetos novamente. Não eram grandes obras, apenas pequenas casas, espaços acolhedores, lugares onde famílias pudessem ser felizes. E em cada desenho ela estava redescobrindo uma parte de si mesma. Foi em uma tarde de fevereiro, quando o calor de São Paulo estava insuportável e Marina estava descansando no sofá da sala, que as contrações começaram. Eram sutis no início, apenas um desconforto que ela tentou ignorar. Mas foram ficando mais fortes, mais frequentes, até que Cecília, com sua experiência de mãe, soube que era a hora. O parto foi longo e difícil. Marina trabalhou durante horas, suportando ondas de dor que pareciam nunca acabar. Mas Cecília segurou sua mão o tempo todo, sussurrando palavras de encorajamento. Gabriel esperou na sala de espera com Armando, os dois homens unidos em silenciosa ansiedade. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pela sala de parto, Marina sentiu uma explosão de amor tão intensa que todas as dores, todas as traições, todas as humilhações pareceram pequenas diante daquela vida nova que ela tinha criado. A enfermeira colocou a bebê em seus braços, uma menina perfeita com olhos escuros e uma cabeleira preta já visível. Marina olhou para a filha e sussurrou seu nome. Helena. Luz. Aquela criança era a luz que tinha guiado Marina através da escuridão dos últimos meses. Roberto apareceu no hospital algumas horas depois do parto. Gabriel tentou impedi-lo, mas Marina disse que estava tudo bem. Ele entrou no quarto com um buquê de flores caras e um ar desconfortável de quem não sabe exatamente o que dizer. Ele olhou para a bebê e por um momento Marina viu algo parecido com arrependimento em seus olhos. Ele perguntou se podia segurá-la. Marina hesitou, mas concordou. Roberto pegou Helena com cuidado, olhou para o rosto da filha e Marina viu uma lágrima escorrer por seu rosto. Ele disse que tinha errado, que tinha sido egoísta, cruel, cego, que não tinha desculpas para o que fez, que sabia que tinha perdido Marina para sempre, mas implorava que não o impedisse de conhecer a filha. Marina o ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela pegou Helena de volta e disse que ele teria direito de convivência com a filha, que seria estabelecido judicialmente, com visitas supervisionadas, até que ele provasse ser um pai presente e responsável,
que Helena merecia ter um pai, mas um pai de verdade, não alguém que apareceria quando conveniente. Roberto assentiu, derrotado. Ele saiu do quarto sem olhar para trás. Nos meses que se seguiram, a vida de Marina tomou um novo rumo. O divórcio foi concluído com uma divisão justa dos bens, muito mais favorável a ela do que Roberto inicialmente imaginava ser possível. Ela recebeu metade do valor da casa, uma porcentagem dos lucros da construtora referente ao período do casamento, e uma pensão alimentícia para Helena que garantiria conforto e educação de qualidade. Mas mais importante do que o dinheiro foi o que Marina recuperou de si mesma. Ela voltou a estudar, fazendo cursos de atualização em arquitetura. Começou a aceitar pequenos projetos freelance, trabalhando de casa enquanto cuidava de Helena. Aos poucos, foi construindo uma nova carreira, uma nova identidade que não dependia de ser a esposa de ninguém. Helena crescia saudável e feliz, cercada pelo amor dos avós, do tio Gabriel, e de uma mãe que tinha aprendido que amar a si mesma era o primeiro passo para amar verdadeiramente outra pessoa. Roberto visitava a filha quinzenalmente, sempre pontual, sempre trazendo presentes. O relacionamento com Patrícia tinha terminado logo após o escândalo no restaurante, e ele parecia estar tentando se reconstruir, ser uma pessoa melhor. Marina não guardava rancor. Tinha aprendido que carregar raiva era como beber veneno esperando que o outro adoecesse. Ela tinha escolhido perdoar, não por Roberto, mas por ela mesma, para poder seguir em frente sem o peso do passado. Em dezembro do ano seguinte, quando Helena completou 10 meses, Marina organizou uma pequena celebração de Natal na casa dos pais. Era algo simples, íntimo, apenas a família. Enquanto todos cantavam canções natalinas e Helena ria balançando um chocalho, Marina olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda. Ela tinha perdido um casamento, uma vida de aparências e falsas seguranças, mas tinha ganhado a si mesma de volta. Tinha ganhado a coragem de recomeçar. Tinha ganhado a clareza de saber que valia muito mais do que as migalhas que havia aceitado por tanto tempo. As luzes de Natal piscavam na árvore que Armando tinha decorado com Helena no colo. Cecília trazia bandejas de comida da cozinha, o rosto iluminado de felicidade. Gabriel brincava com a sobrinha fazendo caretas que a faziam gargalhar. Marina pegou Helena, no colo beijou a testa macia da filha e sussurrou uma promessa. Que ela cresceria vendo a mãe forte. Que aprenderia que amor verdadeiro não diminui, não controla, não humilha. Que saberia sempre que sua mãe tinha atravessado o fogo e escolhido não apenas sobreviver, mas florescer. Do lado de fora, a cidade de São Paulo fervilhava com sua energia característica. Mas ali, naquela casa simples em Perdizes, havia paz. Havia amor verdadeiro. Havia um novo começo, e Marina sabia, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que o melhor ainda estava por vir. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Roberto tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a jornada de superação de Marina, com a força que ela encontrou para recomeçar mesmo nos momentos mais difíceis, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Você se identificou com algum personagem? Já passou por algo parecido? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que falam sobre amor, perdas, superação e recomeços. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história, que vai fazer você refletir sobre a vida, os relacionamentos e a importância de nunca perder a esperança.